Estamos ao vivo. Vou esperar o pessoal entrar. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa tarde. Muito boa tarde para todo mundo. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vou esperar um minutinho pro pessoal entrar e eu me apresento. Que hoje é a live especial, a gente tem uma convidada aqui com a gente. Olá, Aline, boa tarde. Ó, nossa convidada já tá aqui, já te coloco aqui, Aline, só um minutinho. Já te coloco. Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Feliz ano novo, né? Pra quem a gente ainda não conversou esse ano, que seja 2024 próspero para todos, né? Contem com a Dui pro que precisar. Quem já é cliente, quem não é cliente, estamos aqui para atendê-los. Para quem não me conhece, eu sou a Mariane, sou aqui do marketing da Dui, né? A gente vai fazer uma live hoje para bater um papo com a Aline do Multiplica Ateliê, que ela tem aparecido aqui no nosso feed com alguns conteúdos bem legais sobre a máquina, né? Ela trabalha com costura criativa, faz etiquetas de sintético, tá se aventurando no copo Stanley também. Então vai ser um bate-papo super legal aqui com a Aline, tá? Quem tiver perguntas, pode mandar aqui no bate-papo, que no final da live a gente responde, mas durante a live também a gente consegue atender vocês. Tá? Eu vou convidar a Aline aqui para ela ir entrando, mas enquanto isso, sejam todos bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Oi! Olá! Boa tarde! Tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Prazer é nosso estar aqui com você também, nessa quinta-feira que tá chovendo muito aqui em Floripa. Então, se der alguma estabilidade, pessoal, porque o tempo aqui agora, assim, ó, não tá muito bom, tá? Mas a gente Manda tá um pouquinho pra cá, porque aqui é só calor toda a vida. Aqui tá muito quente durante o dia, tipo 34 graus. E hoje ficou tudo preto, trovoada, raio e a gente tá aqui. Se a luz piscou, a gente tá ligado no que tá acontecendo. Não, vai dar tudo certo. Sim. Então, Aline, eu vou deixar esses minutinhos para tu se apresentar, se quiser contar um pouco da tua história e depois a gente começa o nosso bate-papo oficialmente. Tá joia! Bom, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Almeida. Eu trabalho ensinando a costura criativa, então capacitando aí artesãs a trabalhar com a costura criativa e empreender nesse ramo que tem crescido muito. E a parte da costura criativa nos trouxe a possibilidade de poder oferecer produtos produtos que vão auxiliar as nossas alunas e artesãs que acompanham aqui. Então, nós trabalhamos com painel sublimado, as etiquetas para elas colocarem nas bolsas, que a nossa intenção é trazer uma possibilidade realmente de um negócio, gerar empreendedoras, mulheres que vão aí se aventurar trabalhando mesmo, empreendendo e trazendo lucro para suas famílias. E a costura criativa, ela cresce, ela abre muitos leques, né? Tem muitas possibilidades. E graças a Deus, a gente tem alcançado aí muitas mulheres e homens também que se aventuram nessa área para poder trabalhar e empreender com a costura, que é algo que tem crescido tanto. E a costura criativa, que a gente fala costura criativa, todo mundo entende que é roupa, né? Mas a costura criativa é as necessaires, mochilas, organizadores, bolsas, tudo que não é roupa, é a costura criativa. E a gente vem aqui com esse braço do empreendedorismo feminino para trazer essa possibilidade de crescimento e poder alcançar aí tantas mulheres e homens também, claro. Então, lá em 2014, né? Eu tava lendo um pouquinho da tua história, lá em 2014, para empreender, né, com os filhos, e o nosso público é muito esse. Sim. São as mulheres, né, que precisam dedicar tempo aos filhos, mas tem essa vontade de empreender. Já trabalhava com artesanato, já tinha essa veia criativa, né? Então, juntou o útil ao agradável, né? Porque precisava sair do meio corporativo, né? Do trabalho dia a dia, para se dedicar em casa e empreender. É isso mesmo. É a maior, assim, desculpa, né? Da maioria das mulheres empreendedoras que nascem aí no ramo do artesanato em geral, né? E eu comecei, na verdade, nem com costura. Eu comecei mexendo com caixas, forrava em tecido. Eu comecei com todo tipo de artesanato que se possa imaginar. Mas a costura é algo assim que quem se aventura sabe que a gente brinca que é um bichinho que pica e nunca mais você quer sair dali.
E como eu venho, né? Meu pai, ele foi professor, só que de contabilidade, mas a didática dele, a comunicação sempre me deslumbrou. E poder falar e ensinar a costura foi algo assim que me deu um desejo que nasceu logo quando eu comecei a costurar. E graças a Deus acabou virando uma nossa profissão principal, ensinar a costura criativa e hoje poder oferecer os materiais para as artesãs que trabalham nessa área. Então é maravilhoso poder ver que de uma possibilidade que é a história da maioria das artesãs, hoje essa é a minha renda principal. Eu comecei ali para realmente não deixar de contribuir na renda financeira de casa, na renda, né, de casa, mas ainda cuidar dos meus filhos, comecei a me aventurar no artesanato. E hoje o artesanato é a nossa renda principal. Hoje a gente vive do artesanato, né, para mostrar que é realmente possível. Legal. Eu tava fuçando o seu Instagram hoje, saber da história inteira lá, do nome do Multiplica Ateliê. Eu achei muito legal o que tu falou, de multiplicar para ti, para o cliente. Bem, nossa, eu achei. É uma história muito mesmo. legal, muito, muito legal. Não tem como não gostar, assim, né? Tem muito conteúdo legal. A costura criativa é muito ampla, né? Tem muito trabalho diferente que dá para fazer, várias abordagens. Eu acho que pode ser até um pouco difícil tu nichar para onde tu quer ir, porque é tantas eu acho, né? É verdade. Pra focar numa só, eu tenho dificuldade de fazer uma. Quando eu me empolgo em muitas coisas, a gente fica, tipo, louca da cabeça, né? Pegar uma coisa em fundo naquilo. É difícil. É uma absurda, né? Mas a gente até fala, né? Por mais que seja difícil, porque existem muitos braços mesmo, é importante porque a gente se torna uma referência, uma profissional naquela área, né? Como eu ensino, é bem difícil eu ensinar num nicho focado, né? Mas praticamente o meu nicho hoje de ensino é organizadores e utilitários, né? Mas existem, por exemplo, professoras que ensinam só a parte de bebê, maternidade. E aí, como a gente entrou também nessa área de poder oferecer um material para as artesãs, a gente acaba também abraçando muitos nichos, porque a gente quer oferecer para as artesãs que trabalham em diversas áreas. Mas a gente sempre orienta, olha, se você pudesse capacitar numa área específica, é muito melhor, porque você se torna uma referência, né? A pessoa fala, eu quero uma mochila, e eu sei que aquela moça faz. Então, você acaba se tornando uma referência naquilo que você se especializa. Mas realmente é bem difícil. A própria Dui tem feito isso com a gente, né? A gente está fazendo de tudo com a Dui. Que a gente tem um equipamento na mão, a gente quer fazer ele brilhar, né? Fazer tudo que é possível. Então entrando nesse da Dui, eu quero saber como é que tu conheceu a Dui, né? Como é que foi esse contato, né? Como é que foi a adaptação com a máquina, né? Porque eu já trabalhava com algumas máquinas, mas não era diretamente o laser, né? A máquina de costura, enfim, eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, o que ela mudou no teu empreendimento. Nossa, assim, aconteceu assim, começamos a trabalhar com a sublimação como um produto para oferecer para as artesãs, né? Então a gente fazia os painéis sublimados para as artesãs. Mas sempre foi um desejo no coração do meu esposo fazer etiquetas, que são as etiquetinhas que vai nas bolsas, né? Então eu até trouxe um modelinho aqui para mostrar, ó. Aquela etiquetinha que vai na necessaire, com a sua marca, com a sua logo. E era um desejo do meu esposo fazer isso, ter este produto para oferecer para as clientes. Só que a Caracol Arts, que é a empresa onde a gente oferece esses produtos para as artesãs, ela nasceu na sublimação e ainda era uma renda extra do meu esposo. Então, ele trabalhava na gráfica, meu esposo trabalhou no ramo gráfico por 27 anos, e ele estava ali, então era tipo uma renda extra, ele fazia aquilo no tempo que sobrava, né? E aí, quando surgiu a oportunidade dele trabalhar exclusivamente no negócio dele, a primeira coisa que ele falou, não, eu quero ter uma máquina laser, eu quero ter a etiqueta também. Então, além dos painéis, ele queria também ter a etiqueta para oferecer para as artesãs, para colocarem nas peças. E começamos a pesquisar. Foi bem despretensioso assim, aquele Google mesmo, e pesquisa, e puxa aqui, vê ideias, e vê opções e tal. E quando a gente viu a Dui, a gente já ficou apaixonada. A primeira coisa que chamou a atenção de verdade, Mari, você sabe, é o design dela, né? Falou, gente, ela tem a cara, ela é linda, ela é linda. Falou, gente, eu quero uma máquina dessa, né? A gente ficou apaixonado no design, fomos atrás de ver, fizemos todas aquelas pesquisas para ver o que o pessoal estava falando e tal. Falei, não, vamos ver. E entrando em contato com os vendedores,
E começamos a conversar, né? Meu esposo que fez, na verdade, todo o contato tal, e vendo os valores, vendo as possibilidades tal. E quando a gente resolveu investir na DUI, que foi até com o acerto que o meu esposo recebeu da empresa, né? Não, nós vamos investir no equipamento para nossa empresa. E quando a gente investiu na... aqui a minha é rosa. Olha, quando saiu as rosas, eu falei, gente, por que a minha não é rosa? Tem que resolver isso aí, Aline. Tem que resolver isso, Mário. E aí, quando a gente resolveu investir, não, vamos investir na DUI, é uma máquina que tem a nossa cara, a gente gostou do que ela atenderia o que a gente precisava. E vamos lá, vamos arriscar, vamos tentar. A gente gostou também porque a gente pesquisou com relação ao software de uso dela, porque era uma preocupação nossa, se teria um software que facilita o uso, né? Como meu esposo é design gráfico, ele tem muita... como é que fala? Ele tem muita facilidade, né? Ele se sente muito íntimo de qualquer software de vetorização e tudo mais. Então, quando ele deu uma olhada no sistema da DUI, que ela tem o DUI Studio, que ele é muito intuitivo, ele é muito bacana para se usar, ele falou, não, esse aqui acho que é legal para a gente trabalhar. E a gente resolveu investir. Foi assim, foi muito assim, na cara e coragem, né? Porque até então nem se achava, né, Mari? Eu não sei se era nova a empresa, porque a gente não achava tanta referência de quem tinha a DUI na época. A gente confiou mesmo, não. É isso aqui, Deus colocou no nosso caminho, nós vamos investir, vamos confiar. E foi uma bênção, graças a Deus. Todas as vezes que a gente precisou, porque assim que a gente inaugurou a Caracol Etiquetas, para fazer as etiquetas, a gente recebeu uma avalanche de pedidos. E foi assim, ó, ela trabalhando dia e noite, a bichinha aguentando o tranco e a gente aqui fazendo ela queimar mesmo, né? Trabalhar para valer. E ela deu conta, deu super conta do tranco. Teve sim, porque já tem 1 ano e meio que nós temos ela. Então, nesse período todo, a gente precisou de suporte, sempre teve esse suporte com muita facilidade, né? Sempre que tivemos dúvidas, sempre que tinha que fazer alguma adaptação, a gente teve esse suporte com muita facilidade, então foi assim um ponto muito importante para nós. Eu acho que de qualquer empresa, qualquer equipamento que você investe de alto valor, você quer no mínimo ter um bom suporte, né? E isso a DUI oferece de forma sensacional. Sempre que precisamos, a gente foi muito bem atendido, prontamente atendido. E assim, transformou aqui para nós, porque aí a gente começou com as etiquetas, mas aí a gente foi crescendo para os cursores, né? Até trouxe aqui, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, né, de vocês. Que a gente faz os cursores, ó, para colocar nas bolsas, né? Tem esses puxadorzinhos aqui, ó. Que foi um sucesso, inclusive, os comentários, todo mundo querendo. Ela é sensacional, porque ela dá muita possibilidade, que foi isso também que nos chamou a atenção. A gente procurou querendo gravar sintético, e no fim das contas nós teríamos em uma única máquina, um único investimento, várias possibilidades, vários braços, né? Tanto que a gente já logo de cara, junto com o investimento dela, a gente já comprou a spin. Sim. A gente já pediu a spin junto. Tudo que vinha de adicional a gente pediu, Mari. A gente quis o killer para ela resfriar e poder trabalhar, porque a gente sempre pensa grande, né? A gente vai precisar trabalhar várias horas seguidas. Eu quero o killer, né? E aí a gente comprou o killer, comprou a colmeia, comprou a spin, tudo que podia, a gente já investiu. E graças a Deus, ela tem assim nos atendido demais. Que bom. Tudo que a gente propôs de fazer nela, graças a Deus, deu tudo certo. Mais na parte dela, na parte de etiquetas, esses puxadores, né? Mas como é que tem tecido também? Eu vi uma pochete que tu fez no molde. Tecido, tu corta na máquina também ou não chega a cortar o tecido? Não corto, não chego a cortar. Nunca eu corto o tecido, mas fazendo etiqueta. Eu faço a etiqueta de tecido também, que a gente também faz o camurça. Ó, que legal! Eu gravo e corto, né? Então é um tecido. Esse aqui é um tecido, é camurcinha, ó. Então a gente grava e corta para pôr nas bolsinhas, nas etiquetas. Então peças que é muito lavada, roupas, a gente faz a etiqueta de camurcinha. Mas assim, para fazer igual a necessaire, cortar no formato do molde, eu não fiz porque a gente estampa na sublimação, né? Já no formato do molde. Depois para encaixar ali na máquina, ali, fazer o corte certinho. Entendi. Fica mais difícil. Então aí eu acabo só cortando. Mas ela faz. Eu já fiz sim umas carteiras que até eu contei
Contei pra você, né, Mari? Que a gente, eu fiz um molde que era todo no corte a fio, e aí eu peguei o sintético, teimosa que sou, porque ela não pode cortar o PVC, né? Sempre o suporte me orientou, não corta o PVC, não é ideal. Aí na minha cabeça teimosa, né? Bom, não é o ideal, talvez de vez em quando pode. Aí eu fui lá e coloquei o PVC nela e eu cortei uma carteira no corte a fio, ficou maravilhosa, montei a carteira, ficou linda. Só que com o tempo, o PVC ele começou a oxidar as pecinhas, não pode, tem que ser PU, viu gente? Ó, já aviso. Todo mundo vai me perguntando, Aline, que sintético? PU, pelo amor de Deus, não põe outra coisa, porque eu fui teimosa e eu pus. E aí eu quase estraguei a minha máquina. Tem que ser o PU e se colocar outro, né, danifica. Mas eu fiz isso e deu certo, ficou lindo. Tem algumas empresas que compram o sintético que eles não dão a composição. Mas é muito importante ir atrás, porque é fundamental saber para a saúde da máquina, né? Tanto a pessoa, porque o PVC solta gases tóxicos, quanto para a própria máquina, para ela durar mais tempo, enfim, fazer cortes diversos. Mas, ó, é fácil identificar, viu? Porque uma coisa que ela nunca fazia, que ela fez quando eu fui teimosa e coloquei o PVC lá dentro, ela forma como se fosse umas teias de aranha. Sim, ela vai formando umas teias. Aí depois que eu aprendi isso, qualquer coisa que eu ponho que eu não tenho certeza da composição, fez um fiozinho, eu já tiro. Ele tem vários macetes. Esse dia a gente estava conversando, ela me contou vários macetes que ela tem para facilitar o dia a dia de trabalho dela, das etiquetas, o copo Stanley, tem muitos macetezinhos. Mas então eu vou te pedir para falar umas vantagens da máquina, 5 vantagens. Eu acho que é fundamental. A pessoa está decidida a ter uma corte a laser, 5 vantagens da Duiflow. 5 vantagens, então vamos lá. Ela é uma máquina que você consegue colocar em qualquer espaço aí do seu ateliê. Isso eu falando da Flow, tô falando da que eu tenho, né? Aí eu sei que a Dui tem máquinas maiores, né? Mas a Flow, ela é um valor aquisitivo mais acessível e ela se encaixa em qualquer espaço. Aqui, ó, eu como boa costureira que sou, é um pé de máquina. Um pé de máquina e eu pus uma tábua aqui em cima com um vidro que eu tinha e ela tá super firme aqui. Então, ela é uma máquina fácil de adaptar. Tendo uma saída de ar para colocar o tubo dela, ela se adapta em espaços com muita facilidade, porque ela é ampla e, ao mesmo tempo, ela é compacta comparada a outras máquinas que tem que ter uma sala só para máquina, praticamente, né? Então, ela se encaixa em ambientes menores. Então, artesãs que têm ambientes menores e quer ter uma máquina de corte a laser, a Duiflow vai te atender. Porque ela é grande, mas ao mesmo tempo ela se encaixa em ambientes menores. Ela é rápida no trabalho, ela agiliza bastante sim a produção. Você aprendendo a manusear o software dela, a questão de tempo, a velocidade, a potência, você consegue uma alta produtividade sim, porque você consegue fazer em grande escala as peças, porque ela tem uma grande área de corte, né? Vamos ver que mais. 5, Mari? Tô lembrando agora. Ó, a variedade de coisas que vocês podem fazer. Ó, aqui eu mostrei pra vocês. Eu faço sintético, acrílico. Então, ó, eu corto acrílico. Ó, sintéticos que eu já mostrei que eu fiz pra vocês. Os copos que a gente tá fazendo também. Que fica uma gravação perfeita. Olha, gente, esse gatinho. Esse aqui é da minha filha. Por isso que eu fiquei com ele aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, uma variedade de materiais. Ele corta tecido, ela corta papel. A gente já gravou, que eu não tenho nenhum aqui pra mostrar, mas a gente já gravou muito papel. Eu fazia as caixinhas de etiqueta e aí em cima eu gravava a logo da cliente no papel. Então, a gente gravava no papel a logo. Faz os cortes acrílicos e gravação também, ó. Aqui é uma plaquinha acrílica gravada minha logo, tá vendo? Ah, que bonito. Então, você faz também. Tem uma variedade aí de produtos que você consegue fazer com um único equipamento, né? Então, o suporte, que eu acho que isso não pode faltar, né? É uma questão que nós precisamos, nós sempre que precisamos, a gente teve o suporte com muita facilidade. Eu acho que não tem melhor vantagem de qualquer empresa do que ter um suporte acessível e que te atende. E eu precisei várias vezes do suporte para as dúvidas que a gente tinha. Quando a gente começou, a gente não tinha nada na mão, né?
a gente queria trabalhar com etiqueta e não tinha ninguém dando dica de como fazer etiqueta, de como usar a máquina para fazer etiqueta. A gente apanhou muito e o suporte é que foi aguentando a gente. Olha, como é que eu faço aqui? O que, que eu mexo aqui? O que, que eu mexo? E eles foram nos auxiliando. E vocês têm uma variedade grande, que eu acho muito legal, de vídeos instrutivos que vocês vão... Todas as vezes que eu tive uma dificuldade, vocês gravaram um videozinho, me mandaram. E foi, assim, sensacional. Sempre que eu precisei, vocês foram pontuais em nos atender. Que legal. Acho que eu falei sim, como falei. Suporte... Olha, é até difícil falar. Eu trabalho com ela há 1 ano e meio, então quando eu entrei em contato com a Dui para falar, olha, vocês querem que eu fale da máquina? Porque foi até eu que entrei em contato. Vocês querem que eu mostre mais da máquina? Porque eu tenho ela aqui, eu tô feliz com ela e a gente pode se ajudar, né, em divulgar esse produto. É porque eu realmente é um equipamento que tem me atendido muito, tem sido um diferencial aqui para nós. Tá na hora de comprar mais uma rosa agora, para botar uma cor aí na ateliê. Verdade, eu acho. Apesar que a gente começa a crescer, né? A gente começa a pensar grande, né? Então já não tô pensando nem na flor, eu tô pensando na grandona. Ah, aí, ó. Mas eu não tenho nem espaço para ela ainda, Mari. Então... Oi? Mas é maravilhosa. Eu não tenho lugar para pôr ela, só se eu sair do meu quarto. Aluga um ateliê maior aí, bora crescer esse negócio. Verdade. E uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Tu participa de feiras? Tu vai nas feiras, tipo mega artesanal? Sim. Eu até visitei o stand de vocês no ano retrasado. No ano passado eu acabei não indo na Mega Artesanal. E esse ano vai ter a Fespa, que eu já vi que vocês vão participar. E eu vou estar lá palestrando na Ilha da Sublimação. Nós recebemos um convite de estar por lá palestrando na Ilha da Sublimação com outros grandes nomes da sublimação. Então eu fiquei muito honrada porque eu ainda me sinto aprendiz nessa área. E a gente foi convidado para falar da sublimação na costura criativa e eu tô super feliz. Eu vou lá, eu vou te ver, Mari, eu vou te dar um abraço. Porque a gente vai ter Artesanal Sul na mesma semana. Você não vai estar? Não, na Fespa não. Artesanal Sul. Mas tá firme forte. Mas vai no nosso stand, a gente pode marcar um encontrinho lá com o pessoal que quer te conhecer, tirar dúvidas. A gente pode marcar essa horinha lá e você conversa, né? Quando você não estiver ocupada na Ilha de Sublimação, vai lá, toma um café, vai estar o pessoal lá para você conhecer as outras pessoas da Dui, né? A gente tem um time grande, tem o André, que é de São Paulo, que é o nosso vendedor que vai estar na feira também. Se quiser ela conhecer, tirar foto, enfim, sempre bem-vinda no nosso stand. Não, eu vou lá. Inclusive, eu acho que eu falei com o André, ele é aqui de perto, não é? Ele é da capital mesmo, São Paulo. Da capital. Eu acho que eu falei com ele recentemente que teve uma moça de Sertãozinho que ela veio aqui para ver a minha Dui em funcionamento, que ela estava querendo investir, que inclusive, quem for aqui de perto, quiser ver ela funcionando, me manda mensagem, marca com a gente, vocês podem vir aqui para ver que eu não tô mentindo, a bichinha é boa. Então, a gente está com um showroom em São Paulo, tem que ir lá conhecer também. Lá na Quinta Paulista, o André fica lá, tu pode ir lá também conhecer, ver tudo, vai ter outras máquinas lá pra ver pessoalmente, mas lá em breve vai ter as outras máquinas, ver pessoalmente, de repente, se encanta por outra máquina, sem ser com laser, então, essa é o que eu tô apaixonada. É o que eu preciso, Mário. Eu tô precisando agora gravar metal para fazer as plaquinhas de metal para as artesãs, para elas terem esse diferencial aí também para as peças delas. Porque é o nosso propósito, apesar de que esse ano a gente quer entrar também, né, como os copos que a gente começou agora, com o produto final, né, o produto que o cliente já vai consumir. Mas a gente ainda quer crescer os materiais que a gente oferece para as artesãs poder aplicar nas peças delas, né? E deixar a marca dela mais valorizada. Então, a gente quer sim, a gente tem intenção de, no futuro, que tomara que seja bem próximo, ter também a máquina de gravação de metal, hein? Eu quero essa menina aí. E aproveitando e falando desse produto final, né, de consumidor, eu queria saber um pouquinho da parte de precificação. Né? Sim. Eu achei muito legal. Eu acho que seria interessante tu falar um pouco disso aqui para o pessoal que tem muita dúvida, né? Qual valor cobrar, como se basear. Com certeza. Eu sou artesã de coração, mas de formação eu sou contadora. Então, para mim, tudo é planilha nessa vida. E aí, quando a gente recebeu a Dui, a primeira dúvida que surgiu, claro, foi como que eu vou precificar o que eu vou usar, o que eu vou fazer aqui na Dui. E vocês já tinham uma tabela, uma planilha, né, no Excel, com uma guia de início, assim, né? Um ponto-chave, um ponto de início para a gente começar a trabalhar.
Então eu peguei essa planilha de vocês, adaptei para a minha realidade, colocando aqui a nossa questão de mão de obra, a nossa questão da arte, como que nós iríamos cobrar, o custo dos materiais. Fiz uma adaptação, mas foi sensacional. É o que eu estou falando desde o início dessa live, né? O suporte é que foi a maior diferença. A máquina é maravilhosa, mas o suporte também ser maravilhoso faz a diferença, porque vocês me entregaram uma planilha que foi um ponto inicial, um ponto-chave ali para a gente poder começar a fazer a precificação de forma correta. E toda a precificação que nós fizemos das nossas etiquetas, de cursores, tudo que nós fizemos foi usando de início essa base aí, essa planilha de vocês, adaptando para a nossa realidade, e foi sensacional, porque depois, comparando com o mercado, deu super certo. Então, a DUI já oferece, para quem estiver pensando em investir aí, um ponto inicial aí para vocês, para fazer o início ali da precificação. Foi sensacional. E eu trabalho com ela até hoje. Eu uso ela até hoje. Tem o comentário aqui, ó, do ilesa.com/blog, tá lá no blog a postagem, a tabela. Então, tá no blog, procura com precificação, aí você abre a planilha e copia para fazer a sua, né? Aqui faz uma cópia e a partir daí você vai adaptando para o seu nicho, né? Porque varia muito. Aqui não, a pessoa que faz outro material vai usar. Entendeu? Então, entra no blog, tá aqui, tá nos comentários do ilesa.com/blog, tem o post lá explicadinho, onde você consegue acessar tudo direitinho. É isso mesmo. Uma coisa que eu tenho observado, Mari, em questão de qualquer ramo assim, de outros parceiros que a gente trabalha, às vezes a gente encontra uma dificuldade simplesmente pelo medo, ou até medo de não receber a atenção que nós gostaríamos. Eu percebo isso, porque muitas vezes as pessoas não entram em contato com o suporte porque pensam antecipadamente que o suporte não vai auxiliar. Mas vocês podem entrar em contato com o suporte, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Com relação aos nossos produtos, aos nossos materiais, todo mundo que entra em contato com a gente dá todo o auxílio, tudo que a gente pode auxiliar. Quem está me perguntando, que entra em contato comigo, que já tem a DUI e está com alguma dificuldade, a gente está auxiliando da melhor forma que a gente pode para poder dar para vocês o resultado que a gente tem. A gente faz isso também dos nossos outros equipamentos aqui, e para que as artesãs possam colher o resultado. Então, não tenham medo. A gente só vive uma época que a gente sofre medo da rejeição, né? De às vezes não ter a resposta do suporte, aquele medo de ser rejeitado pelo suporte. Mas a DUI oferece esse suporte. Pode entrar em contato perguntando, que eles vão te auxiliar, vai te direcionar para o blog, como a Mari está fazendo aqui agora, e vocês vão ter a resposta que vocês estão procurando, viu? E uma dúvida que eu tenho também é sobre encontrar os materiais para tu usar. Tu encontra fácil os fornecedores ou tem uma dificuldade ainda hoje em dia, né? Que tá tão... Tá de Mercado Livre, né? Tem muita... Eu confesso assim, o ramo que eu entrei não tinha muitas pessoas para tirar a dúvida para nós, né? Para a gente poder ter esse contato. Olha, me passa aí um contato de um fornecedor de sintético. Então, eu comecei procurando, sim, no Mercado Livre. Foi o que eu fiz. Comecei a pesquisar no Mercado Livre os sintéticos que eu gostaria. A gente tem uma amiga em São Paulo, que é a Jo, a lojinha da Jo. Quem é as alunas que estão aqui na live vai saber de quem que eu estou falando. E eu pedi para ela, Jo, me auxilia aí alguém que tenha contato de PU. E nem ela teve tanta facilidade, mesmo estando em São Paulo, de me dar um catálogo bacana de PU que fosse... esses aqui, por exemplo, holográficos, né? Como esse daqui que eu usei aqui. Então, assim, eu não consegui nem com ela, que está lá em São Paulo, fácil, uma amiga nossa. Então, eu fui no Mercado Livre e comecei a procurar o que eu achei no Mercado Livre, que é o que as artesãs fazem, às vezes perguntando para nós mesmas, né? E achei um rapaz que vendia alguns, pedi um pouquinho de cada, vi que era aquilo que eu queria, e aí eu entrei em contato com ele no privado, eu falei, me passa seu catálogo completo. E aí hoje eu falo só com ele e continuo comprando com ele. Eu espero um dia poder ir em São Paulo para ver se eu acho o fornecedor à fonte direto, que claro, fica muito mais barato, né? Mas como eu compro de poucas quantidades, ainda compensa para mim comprar com ele. É com ele que eu compro todos os meus, ó, esse aqui é tudo meu estoque de sintéticos, ó, eu compro os meus, minhas camurcinhas, meus sintéticos, então tá tudo aqui no cantinho, ó.
Eu deixo tudo aqui, porque aí eu vou pegando aqui, eu tenho também minhas caixinhas de retalho pra gente ir fazendo. Então, eu fui achando os fornecedores dessa forma. Acrílico, eu peguei os meus fornecedores na feira. Feira é o melhor lugar para você achar fornecedor de materiais, assim, para você pesquisar. Então, o ano retrasado, quando eu já tinha a minha DUI, e eu fui à feira, eu cheguei aí no estande da DUI, falei com o pessoal lá, falei, me fala um fornecedor aqui, ó, porque tinha um monte de gente vendendo acrílico lá na feira. Comprei alguns acrílicos lá, peguei um monte de folder, catálogo, entrei em contato. Então, as feiras são muito boas para a gente achar os fornecedores de acrílico. E depois eu acabei achando um aqui em Franca, que está pertinho de mim, e ele tem bastante variedade, mas assim, aí acaba que quando a gente entra nesse meio, a gente vai achando os grupos, né? Aí tem aqueles grupinhos que a gente entra do pessoal que tem a DUI, e aí ali eles compartilham ali os fornecedores, e foi assim. Que legal. Feira é muito isso, né? Tu consegue comprar já o acrílico, mas também fazer muito network, conhecer muita gente do teu ramo, trocar muita experiência. Porque às vezes tu acha que tu consegue fazer uma coisa, e lá tu conhece a pessoa que é uma coisa totalmente diferente, mas que consegue casar com o teu trabalho, né? Pra implementar. Eu acho que é uma oportunidade boa, tanto para quem está expondo, quanto para quem vai visitar, porque conhece o mercado. Eu acho muito, muito legal. Tanto as feiras de como as feiras de a que é mais gráfica, né? Brindes corporativos, diferente da artesanato que está acostumado, mas ainda assim tem uma troca muito bacana com todo mundo. Eu acho muito interessante. Muito Não, interessante. nós já estamos assim, e o meu esposo, como ele é muito do ramo da gráfica, e a gente quer entrar para essa área de brindes e tudo mais também esse ano, nossa, a gente está deslumbrado com a festa, a gente quer ir lá e rodar aquilo lá, e estamos doidos para. Porque é isso, a gente nem sempre você precisa ir a uma feira, eu falo isso para as artesãs, eu não tenho dinheiro para comprar uma mega artesanal, mas gente, primeiro ano que eu fui na mega artesanal, eu como artesã, né, então eu falo para as artesãs. Primeiro ano que eu fui para a mega artesanal, eu fui pensando assim, esse aqui vai ser a minha viradinha de chave, porque eu estava pensando em desistir e voltar para o mundo corporativo, porque não estava dando certo para mim. E aí apareceu uma oportunidade de uma excursão. Paguei R$ 180 na excursão e eu não tinha dinheiro para gastar lá. Então eu não tinha nem para comer lá. Eu levei comida para comer lá. A gente estava muito apertado. E eu fui, eu falei, vamos ver, vou lá para conhecer, para ver como é que é. E foi a minha virada de chave. No ano seguinte, eu estive na Mega Artesanal de novo, só que dando aula todos os dias. Então ali, mesmo que você não tenha como investir, vá para fazer isso. Para fazer um network, para conhecer, para sentir a atmosfera, para ver, para conhecer novas possibilidades, novos ramos, novas formas de trabalhar e você poder dar aquela viradinha de chave, transformar. Né? E aí, dali para frente, a minha vida profissional no artesanato mudou. Porque eu não comecei no artesanato e tudo deu certo até hoje. Não, eu comecei no artesanato e muita coisa deu errado no meio do caminho. Só que eu não estava disposta a desistir tão fácil. Então, a gente foi tentando de todas as formas possíveis. Assim é quando você tem um equipamento novo, né, Mari? Até falei para você aquele dia que a gente conversou. Eu vejo muita gente comprando um equipamento novo e na primeira dificuldade já fala, isso daqui não presta, não funciona. Não é isso, a dificuldade está na 99% das vezes na nossa falha em saber como usar o equipamento. Só que a gente está com tanta preguiça, digamos assim, de achar uma solução que é mais fácil pôr culpa no equipamento do que achar uma forma de trabalhar com ele corretamente. E assim é no trabalho. Porque quando a gente não está conseguindo evoluir no artesanato, eu tenho certeza que se a gente parar e olhar para dentro de nós mesmos e falar assim, mas será que eu já tentei tudo que poderia para fazer isso aqui dar certo? Porque se a gente desiste fácil, é porque tá fácil desistir. Então, se tá fácil desistir, né, a gente desiste. Tua live aqui tá sensacional, esse é um bate-papo muito legal. Por isso que é importante marcar essa live, porque a gente bateu um papo aquele dia, contando a história, eu falei, gente, eu acho que vai inspirar as pessoas, né? Quem tá aqui assistindo, depois vai ficar salvo também, se assistir, vai se inspirar na tua história, né? De tu falou ali que tava difícil, mas tu foi, tu meteu a cara. Eu acho que é muito importante, tem esse lado assim de não desistir. Né? E como é o nome da loja, multiplique, tem que ir, vamos crescer. Vamos evoluir. Levanta a cabeça e vamos empreender. Vamos, não tem como ir para trás. Tem que ir pra frente. É isso aí, é isso aí. Tem que persistir, é o que a gente sempre fala. Persiste.
Pode ser, mas é assim que vem o resultado. É assim que tu vai conhecer, vai se aperfeiçoando. Já tem os teus tapetes, na hora de, né? Tem gente que tem uma sede na hora de gravar o copo Stanley. Cada um tem o seu trabalho. E ó, eu vou falar hein, sobre o copo Stanley mesmo. A gente teve muitas dificuldades no início. Até nós compramos a Spin com a intenção de fazer algumas coisinhas para nós, né? Fazer um copinho para nós, para a família, tal. A gente nem tinha tanta intenção de ter um produto final com ela. Foi assim, já que a gente está investindo, vamos aproveitar e já pegar. Quem sabe no futuro a gente, porque nem era a ideia inicial. Então a gente fez alguns copinhos e tal. E nós tivemos a dificuldade, que eu acho que a maioria que comprou a Spin teve essa primeira dificuldade no início, que foi de conseguir fazer formatos redondinho nela. Eu nem sabia que tinha isso. De conseguir fazer os formatos redondinhos, bonitinho nela. Ficava oval. A gente seguia todas as dicas, falava, gente, a gente não vai poder realmente fazer, porque se eu for fazer um símbolo de futebol, eu não vou conseguir fazer redondo. E a gente acabou guardando na gaveta. Por que a gente guardou na gaveta? Porque não era a nossa necessidade. A gente não queria fazer dar certo porque não era o que a gente queria naquela hora. Esse ano nós entramos falando, não, a Spin vai funcionar e nós vamos vender copo, porque nós achamos um fornecedor bom. Nunca passou pela nossa cabeça, não vai dar certo, porque aquele primeiro teste que eu fiz saiu oval. Não, eu vou achar como que faz para sair bom. E a gente começou a testar e chegou aqui, mediu ali, porque, ó, vou te mostrar, Mari. Essa aqui é o meu copo, essa é a minha logo. Parece linda, mas ela tá oval, ela não tá redonda. Foi o nosso primeiro teste. E aí nós achamos o que a gente estava errando. Esse aqui é a logo do meu esposo. Ficou perfeito, redondinho e não tivemos mais problema. Por quê? Porque a gente enfrentou a dificuldade. A gente só desiste e põe de lado se não é prioridade. Porque quando é prioridade, a gente faz dar certo. A gente faz acontecer. Então, a gente tem que fazer acontecer com o equipamento que a gente tem. Olha, bate-papo incrível. Agradeço muito por esse seu tempo aqui com a gente, né? Já tem quase 40 minutos de live. Dá pra ficar mais. Obrigada. A história é muito legal. O seu trabalho é muito legal. Obrigada, esse tempo para conversar. Corrido aí, é muita coisa para fazer. Então, agradeço também por ter disponibilizado aqui. E pode contar com a gente. Venha na feira ver a gente, né? Vou sim. Expa, na Mega Artesanal. E visite a gente, que vai ser bem-vinda. Aí eu vou deixar uns minutinhos para tu dar o teu tchau aí. Encerrar a live. Mas, muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada. Obrigada de coração, Mari. Não, é uma honra poder falar do equipamento que está dando certo para mim. Quando eu comecei a falar dela, eu até fui questionada, mas você está falando do equipamento que é o seu ganha-pão? Eu falei, olha, quem puder investir neste equipamento, eu tô sim de braços abertos e portas abertas para oferecer a nossa experiência, porque essa foi uma dificuldade que eu encontrei, ter alguém que estivesse disposto a dividir experiência comigo. E eu não quero que essa dificuldade seja de outro. Eu estou disposta a dividir a minha experiência. E inclusive quem está perguntando aqui do meu contato, ele não tem um Instagram, não tem uma loja para falar um arroba aqui para vocês. É um contato do WhatsApp. Quem quiser pode me mandar direct que eu mando para vocês o WhatsApp do rapaz que eu compro de São Paulo. Os sintéticos, camurças, ele tem lá o catálogo, eu falo para vocês, eu não tenho problema nenhum em dividir essa informação. Porque o meu trabalho é isso, o meu trabalho é informar, é capacitar, é transformar pessoas para poder empreender. Então, por que não falar do equipamento que está dando certo para mim, que pode ser um investimento? E eu sempre falei assim, se eu tive capacidade de investir um dia, se Deus me abençoou para que eu pudesse investir nesse equipamento, e eu dei um jeito de aprender a usar ele e aprendi, por que eu vou impedir de ensinar isso a alguém, de mostrar para alguém como que usa? De qualquer jeito, se a pessoa quiser, como eu quis, ela vai aprender. E se eu puder ser uma porta de bênção, eu sei que a bênção volta para nós. E eu estou à disposição de receber todas as bênçãos que voltam para nós. Então, é um prazer poder dividir da nossa experiência, do nosso trabalho, do que a gente tem vivido aqui com o equipamento de vocês. Que até às vezes as pessoas falam para mim, você tá falando bem do equipamento porque você ganhou e você tá ganhando para... Não, gente, eu comprei a minha Dui há 1 ano e meio atrás, me arrisquei e ela é uma benção na nossa vida. E quem quiser investir pode me perguntar que
a bênção vai ser na vida de vocês também. Obrigada, Mari. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui com você, dividir. E contem comigo sempre que vocês precisarem. Ai, obrigada. A live vai ficar salva, tanto no nosso perfil quanto da Aline. Quem tiver dúvida, pode mandar inbox para mim ou para ela, dúvidas de vocês. Quem ainda não tem a máquina, faça seu contato no WhatsApp, pede para o entrar em contato, tirar todas as suas dúvidas, tá? E estamos uma ótima quinta-feira, um bom final de semana, né? Um ótimo final de semana para ti. Obrigada. Amém. Precisando, a gente tá aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Mari. Deus abençoe mais e mais aí a vida de vocês, de coração. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo.